Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Clenilson Silveira. Hoje eu vou falar de multiplicação de vetores. Eu vou falar basicamente de dois tipos de multiplicação. Tem o produto escalar. Existem esses dois tipos e tem o produto vetorial. O produto escalar, que é o que eu vou iniciar falando, o resultado dele é um escalar e não um vetor. Nesse caso aqui, do produto vetorial, o resultado será um vetor. Vamos começar com o produto escalar. O produto escalar, matematicamente, ele é igual ao módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, cosseno do ângulo θ entre A e B. Então, se eu tenho aqui um vetor A e aqui um vetor B, tenho aqui o ângulo entre eles, né, θAB. Esse ângulo aqui é o menor ângulo, né? Que eu não estou considerando esse ângulo maior aqui, estou considerando o menor. Okay? Então, o produto escalar, é importante a gente perceber o seguinte, ele nos dá como resultado, tá, um escalar. O resultado desse produto vai estar na direção, vai estar no plano, onde estão os dois vetores, tá? E também vai levar em conta uma direção de interesse. Então, por exemplo, aqui, se a minha direção de interesse é aqui na direção do vetor A, então o vetor B, eu vou ter que projetar aqui, tá, este vetor B, a componente dele na direção de A. Então, o que eu faço? Bem aqui, ó. Então, se eu tivesse uma fonte de luz bem aqui, incidindo ortogonalmente a esse vetor, teria uma componente bem aqui. Essa componente aqui seria quem? B, tá? Esse tamanho aqui é o módulo, né? B cosseno de θAB. Aqui a gente está utilizando aqui a componente aqui, né? Que é tangente ao ângulo. Então, essa componente aqui da matemática, trigonometria, seria o módulo de B, cosseno de θB. Então, eu teria aqui, nessa direção, teria o módulo de A vezes o módulo de B, cosseno de θ. No caso de θAB. Lembremos-nos, por exemplo, da questão do trabalho físico. O trabalho é igual a quanto? Vocês lembram a fórmula? O trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então é muito importante que a força, né, o sentido de interesse seja no sentido de deslocamento. Então, por exemplo, aqui se eu tenho um determinado bloco e eu quero que esse bloco se desloque por essa quantidade D aqui, nessa direção. Então, a força que eu vou incidir aqui, a força F, o ângulo entre a força F e o deslocamento vai contribuir para o aumento da força, ou melhor, do trabalho. Então, por exemplo, aqui, FD, se o ângulo é igual a zero, cosseno de zero é 1, então eu vou ter o máximo, o produto escalar máximo. Se for 90 graus, né, se por exemplo eu incidir uma força aqui, em vez de 0 grau, 90 graus, a força estiver bem aqui, qual será o trabalho, né? Ou seja, eu vou conseguir arrastar esse bloco daqui para cá? Não, eu vou arrastar para cima. Então, ângulo de 90 graus, cosseno de 90 graus dá zero. Então, todas as vezes que eu tiver um produto escalar, deixa eu apagar aqui, um produto escalar entre dois vetores que estão ortogonais entre si, então eu tenho um vetor aqui, A e o vetor B. Então eles estão 90 graus dispostos entre si, então o meu produto escalar será igual a zero. Cosseno de 90 é igual a zero. Ok? Então é muito importante que se tenha isso em mente. À medida que eu diminuo o ângulo, eu vou ter uma maior contribuição. Uma maior contribuição do produto escalar. Então, em muitos casos em eletromagnetismo, nós vamos precisar utilizar esses conceitos de produto escalar. Em outras situações, a gente vai usar o produto vetorial. Então, por exemplo, em eletromagnetismo, se eu tenho uma área aqui, o vetor área, eu não vou entrar em detalhes agora, ele é apontado para fora, né, da área. Então, se eu tenho aqui um fluxo elétrico, eu tenho linhas de campo aqui atravessando, né, de campo elétrico.
Então, em eletromagnetismo, a gente muitas vezes quer medir a quantidade de fluxo elétrico atravessando uma área. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui no fluxo elétrico, vou chamar de D, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora. Então, se eu tenho um fluxo elétrico D atravessando essa área aqui S. Tá? Então, o fluxo vai ser igual a D vezes o vetor S. Então, o produto escalar entre D, ou seja, o fluxo, as linhas de campo, que é densidade de fluxo elétrico, multiplicado por S, que é a área. No entanto, se essa área, que é essa superfície, ela começar a inclinar, aqui eu tenho fluxo máximo, né? Baseado no caso que aqui é constante, esse campo aqui elétrico ele é constante. O mesmo vale para B, tá? Muitas vezes, ó, B, que é um fluxo magnético. Então, nós temos um fluxo magnético. Basta substituir D, que é fluxo elétrico. Densidade de fluxo elétrico por B. Então, se eu tenho um fluxo magnético aqui, um campo magnético, densidade de fluxo magnético, eu quero saber o fluxo magnético na área. Então, é D vezes S. Notem que aqui o ângulo entre o fluxo magnético e a área, né, é 0 graus. Então, eu vou ter um fluxo máximo. Se eu começar a inclinar isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou diminuir cada vez mais o fluxo magnético. Eu posso até fazer um teste agora com vocês. Vou pegar a área desse papel aqui, vou incidir uma luz aqui, como se fosse um fluxo magnético, né? Então, vou incidir luz. Então, vocês vão perceber, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Como eu disse para vocês, o meu objetivo não é só passar um monte de equação, mas é vocês entenderem de forma intuitiva e também a aplicação prática disso. Tem eletromag, a gente vai ter situações que a gente vai precisar calcular o produto escalar. Então, observe o seguinte, se eu tenho, vou pegar essa lâmpada aqui. Então, eu tenho um fluxo aqui de luz, nesse sentido, e a minha área está aqui. O vetor, a área está apontado para fora, então, se eu colocar exatamente aqui, vocês percebem, né? Tem ali a sombra, que é a projeção da luz em cima da superfície de papel. Se eu começar a diminuir o ângulo, tá? O que vocês percebem? Se eu começar a diminuir o ângulo, a área da sombra vai ficando cada vez menor. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Até que se for 90 graus, ó, ou seja, o vetor está apontando para cima, fluxo de luz para cá, 90 graus eu vou ter, se eu colocar exatamente, ó, vai sumir a sombra, tá? Tá vendo? A sombra sumiu. Então, o produto escalar entre esses dois vetores, o vetor área, que está apontando para cá, e o vetor aqui, representado por esse fluxo de luz, tá? Se for 90 graus, o resultado é 0. Agora, se eu colocar, ó, dessa forma, eu vou ter a projeção de sombra máxima. Por quê? Porque o vetor área está apontando no mesmo sentido do fluxo de luz. Se eu diminuo o ângulo, diminuo a projeção. Ok? Muito bem. Creio que deu para entender. Então, nós vamos utilizar bastante esse tipo de aplicação em teoria eletromagnética. Bem, agora nós vamos ver algumas implicações disso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vocês lembram do sistema de coordenadas cartesiano? O sistema de coordenada cartesiano que a gente está utilizando, eles têm 90 graus entre si, né? Então, 90 graus aqui, daqui para cá. 90 graus, 90 graus. Então, eu tenho aqui o vetor aqui, AX, AY. Então, aqui tem de coordenadas. Então, aqui eu tenho o vetor AY, vetor unitário AY, vetor unitário AZ e vetor unitário AX. Como eles estão ortogonais entre si, podemos inferir o seguinte, que vetor unitário AX com vetor unitário AY, ou seja, o produto escalar de dois produtos unitários vai dar quanto? Se o ângulo entre eles é 90 graus, cosseno de 90 é 0, vai dar 0.
Da mesma forma, se eu fizer o vetor AY vezes AZ ou AX AZ, sempre vai dar zero. Então, se eu fizer o produto escalar entre dois vetores unitários, sempre vai dar zero, porque o ângulo entre eles é 90 graus. Nós vamos utilizar isso bastante. Tá? Agora eu vou falar de algumas propriedades entre o produto escalar. O produto escalar apresenta. Então vamos lá, tem as propriedades aqui comutativa. Então comutativa tem o seguinte, que A escalar B é a mesma coisa igual a B escalar A. Então a ordem aqui, os fatores notários do produto, né, que a gente aprendeu lá no ensino médio, produto. Então para o produto escalar isso vale, produto vetorial isso não vale. Também temos outra propriedade distributiva. Então aqui o produto escalar entre o vetor A e a soma dos vetores B e C, eu posso distribuir da seguinte forma: AB, A escalar B, mais A escalar C. Daqui também nós podemos concluir o seguinte, que se eu fizer o produto escalar, por exemplo, entre um vetor por ele mesmo, qual vai ser o resultado? Em que isso vai resultar? Bem, será o módulo de A vezes o módulo de A, cosseno, no caso de 0 é 1, então vai ser o módulo de A ao quadrado. Ou seja, que a gente também pode representar assim. O módulo, você pode tirar essas barrinhas aqui paralelas e tirar esse sinal do vetor. Então, ou você representa o módulo assim ou assim, dessa forma. Ok? Agora nós vamos representar um produto escalar entre dois vetores, com as suas componentes. Vamos ver o resultado que vamos obter. Então aqui só tem um vetor A, em que ele tem aqui uma quantidade AX na direção AX, mais AY na direção AY, AZ na direção AZ. Desculpe, isso aqui não tem, né? E o vetor B? Então, o produto escalar entre A e B. Então, eu vou pegar isso aqui, fazer um produto escalar com isso aqui. Usando a distributividade, né? Então, eu vou pegar esse primeiro aqui, esse primeiro membro aqui, e vou multiplicar com esse, depois com esse, depois com esse, tá? O que vai acontecer? Então, aqui eu vou ter AX, quantidade AX na direção AX, produto escalar com BX AX. Depois eu vou ter AX, quantidade na direção AX, vezes BY AY. Então eu peguei a Y com a Y, né? A ordem não importa. AX BZ, tá? Mais AX na direção AX com BZ AZ. Então, apenas pegando esse meio, eu percebo o seguinte: toda vez que eu for fazer o produto entre esses fatores aqui, vai dar zero. Então, pegando esse fator aqui, multiplicando com cada um desses, então vou ter AX BX mais AX na direção AX com BY AY, mais AX na direção AX com produto escalar com BZ AZ. Note que esses dois fatores aqui, ó, este aqui e este aqui vai dar quanto? Note que aqui eu estou fazendo um produto entre AX e AY. O produto escalar entre dois vetores unitários dá quanto? Zero, porque eles estão no ângulo de 90 graus entre si. Então aqui é zero e aqui é zero. Então só sobra quem? Aqui AX na direção AX vezes BX na direção AX. AX com AX dá quanto? AX com AX são vetores unitários na mesma direção, vai dar 1. Então o resultado vai ser AX. De tudo isso aqui, tá? Só desse primeiro fator, em cada um desses vai dar AX
dx. Assim eu faço para os outros, ó, a y com a y, quando eu fizer o produto aqui. Com este aqui vai dar 0, com este aqui vai dar 0, só vai dar resultado AY, BY vem aqui, então vai dar AY, nota que são números, né? AX é um número, BX é um número, não tem vetor unitário aqui. E aqui da mesma forma a Z só vai, quando eu fizer o produto com os demais vetores unitários, AX e AY vai dar 0, então eu só vou ter AZ, BZ. Tá? Então, produto entre A e B, cada vetor desse tendo as suas componentes nas direções AX, AY, AZ, eu vou ter aqui este resultado. AX, BX mais AY, BY mais AZ, BZ, nota que isso aqui é um número. Vou fazer produto de números e somá-los, então o resultado vai dar um escalar e não um vetor. Por isso nós chamamos de produto escalar. Vou dar continuidade agora, eu vou falar sobre o produto vetorial. Espero que tenham entendido. Dúvidas, vocês podem perguntar. E é bom fazer exercícios também para fixar. Nós vamos fazer exercícios depois e vocês podem mandar dúvidas, exercícios sobre esse assunto. Muito obrigado aí. Vamos seguir em frente com o produto vetorial.